Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na carta de João, segunda carta de João. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 13 de 2 João. Nós já estamos há alguns domingos expondo esta carta, uma carta que é relativamente pequena, mas extremamente instrutora, muito rica, como toda a palavra de Deus é. 2 João, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, ou seja, toda esta carta. Nos diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas. Porquanto aqueles que lhes dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, precioso e eterno Senhor, tua palavra viva e poderosa está diante de nós. Ela por si só já revela tanto a tua vontade quanto o teu querer e direciona as nossas vidas na tua presença. Se conosco, ó Deus, e fala ao nosso coração, dispõe os teus decretos, os teus ensinos à nossa vida, no nome daquele que é precioso, do nosso amado, soberano, eterno Senhor Jesus. Amém e amém. Nós já temos eu acredito que umas 8 semanas trabalhando em cima desta carta, tão pequenininha. No original grego não chega a 300 palavras, é a menor carta do Novo Testamento. Mas nós temos visto que ela é muito rica. E João está tratando de assuntos que são pertinentes e são atuais e necessários para a igreja. Tudo que nós vimos até aqui tem nos instruído de forma preciosa. Por quê? Por que essa carta é importante? Por que aquilo que ele tem instruído se torna importante para nós, na nossa geração atual? É porque nós vivemos, queridos, numa sociedade que nega a existência de absolutos, afirmando que a verdade é sempre relativa, está relacionada ao contexto cultural, histórico ou mesmo individual. O que é um grande perigo, é um terrível perigo, uma grande ameaça para a igreja do Senhor. Porque a igreja defende o absoluto da palavra de Deus. A igreja defende que existe uma verdade única, exclusiva, para todos os homens, em todas as culturas, em todas as épocas, em todo o contexto, que é aplicado tanto no coletivo da sociedade,
quanto é aplicado na vida pessoal de cada um, que é a palavra do Senhor. Essa verdade revelada nesta palavra, ela vai entrar em choque, ela vai entrar em embate direto com a filosofia moderna, desse relativismo, desta realidade sem absolutos. Aquilo que nós chamamos então de ortodoxia, aquilo que nós chamamos de uma doutrina sólida, firme, fundamentada, ela vai rejeitar de forma veemente, de forma direta, o que é chamado então de novas verdades. Ela rejeita isso. Desta forma, como cristãos, vivendo um genuíno cristianismo, nós devemos estar neste embate em defesa da fé. Porque se o cristianismo entra nessa onda de relativismo, se ele se torna relativista, ele passa a ser um pseudo-cristianismo. Ele passa a ser um falso cristianismo. Porque ele vai colocar em nós, sobre as nossas vidas, a falsa sensação de que está tudo bem, de que o mundo é assim mesmo, e que cada um pode defender o que ele quer e ter a verdade que ele quer e viver da forma que ele quer. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que apresenta. O apóstolo João, nessa sua segunda carta, alerta então para o perigo que há na sua época e nos tempos de hoje, referente a mestres que andavam pelo mundo afora ensinando uma doutrina que, conforme o versículo 9 diz, ultrapassava a doutrina de Cristo. João chama estes de enganadores. No versículo número 9, ele também diz que esses que ultrapassam a doutrina de Cristo, eles não têm Deus. Eles não fazem parte da igreja. E ele chega a chamá-los de o anticristo, no versículo de número 7. João alerta a igreja de que naquele tempo, naquela época, já havia uma doutrina que confrontava a doutrina de Cristo, um Cristo que não era o verdadeiro Cristo, e que a igreja deveria de se permanecer firme. E ela deveria, então, caminhar sobre essa verdade. Observa, então, que João vai usar a palavra verdade por diversas vezes neste texto. E no versículo de número 4, ele expressa a sua alegria por encontrar os membros daquela igreja, ou seja, os filhos da Senhora eleita, que andavam na verdade. Ele nos convida a este andar. A igreja local deve permanecer nesta verdade. Para que ela possa permanecer na verdade, ela precisa discernir entre os falsos e os verdadeiros. João, então, faz essa realidade. Ele apresenta isso, e no versículo 9, nós, então, somos direcionados a conhecer quem são esses falsos mestres. Ele diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece. É assim que nós sabemos quem são os falsos mestres. Esses enganadores, o anticristo. Mas não basta saber quem eles são. Então João prossegue na sua carta. Não basta a gente poder identificá-los no meio da sociedade. Não basta a gente identificá-los no meio da igreja. É preciso algo mais. É preciso que a gente se ponha contra estes. Então, no versículo de número 10, João vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a doutrina de Cristo, a doutrina de que Cristo é Deus e homem 100%, que Ele é o responsável pela salvação, não as palavras do que Cristo fala, mas aquilo que é ensinado em todo o contexto bíblico e ratificado e apresentado pelos apóstolos como o que é o Cristo ou quem é o Cristo. Se ele não traz essa doutrina, nós não devemos recebê-los em casa. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Ao dizer, se alguém vem ter convosco, João, ele não está lidando com uma suposição. Ele não está supondo uma possibilidade longínqua, ele não está
falando assim, olha, é possível, talvez, lá, de alguma forma, isso venha acontecer com você, se isso acontecer, lá, se isso for possível acontecer. Não, João não está lidando com isso. No texto grego original, a palavra "se" aqui, ela tem várias formas de interpretação, conforme ela é montada, conforme ela é declinada e ela é colocada dentro da síntese do texto. E aqui há uma indicação de um fato que está acontecendo agora. Há uma realidade que está acontecendo, é um fato real. É um fato real que está acontecendo. Então, nós poderíamos fazer uma tradução interpretativa, ou seja, pegar o versículo e interpretar no pensamento de João, e ele ficaria assim: quando alguém vir ou for ter convosco, vai estar com você alguém. Então, quando este alguém chegar, você precisa de tomar uma posição. Eu estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, e ela me diz assim: poxa, pastor, às vezes o senhor, no estudo, no púlpito, o senhor usa algumas expressões ou traz algumas coisas que a gente não consegue ver no texto, lendo naturalmente, porque o senhor tem acesso ao grego, tem acesso ao hebraico, estudou sobre isso. Então, às vezes, o senhor traz assim, uma informação tão importante para a igreja. E como fica se a gente não tem acesso? Como é que a gente pode ter essa experiência e entender esta realidade? E eu disse para ele assim: não é bem assim. Aquilo que é essencial e importante para a igreja é possível que a gente consiga entender à luz do português. Basta a gente usar o que nós aprendemos nas aulas de português, sobre interpretação de texto e também sobre a análise sintática do texto. É para isso que serve, para você fazer a análise, desmontar do texto, entendendo cada parte, cada momento, e aí sim, em cima desse desmontar do texto, você compreende o que está sendo colocado. Então é possível que a gente tenha uma visão bem próxima disso do que é dito no original, usando o próprio texto em português. Eu quero mostrar isso para os irmãos, no sentido de incentivá-los a conhecer a nossa língua, a estudar a nossa língua, para que você possa ler as Escrituras, fazendo-se uma análise mais próxima, para que você possa extrair essas coisas que não são impossíveis de serem vistas. Veja, quando nós olhamos aqui para o texto, para o versículo de número 7, nós encontramos uma afirmação. É dito assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. O verbo traz uma conjunção substantiva causal. Por quê? Que introduz a afirmação onde o sujeito, muitos enganadores, é identificado. E ele é identificado realizando uma ação imediata através do verbo ter, que aqui é conjugado no presente do indicativo, acompanhado do verbo auxiliar saindo, conjugado no particípio, que demonstra uma ação contínua e repetitiva. Portanto, os muitos enganadores estão continuamente saindo ou se espalhando pelo mundo, é o que João está dizendo. Só usei a análise no português. O versículo 7, então, nos diz, o que João quer dizer é que estão saindo pelo mundo afora. Agora, naquele momento em que João estava escrevendo, eles já estavam a caminho, eles já haviam saído, e iriam sair muitos mais, e eles estavam, então, por mundo afora, como enganadores. Quando nós chegamos ao versículo de número 10, ela começa com a conjunção sim, que introduz a oração subordinada condicional. Se alguém vem ter convosco, vai introduzir a oração principal: não recebeis em casa. Quando nós combinamos os dois versículos, ele ficaria assim, dando um salto naquilo que é a explicação do que João quer trabalhar, né? Então, a partir do versículo do 7 em diante, ele diz: os quais não confessam a Cristo vindo em carne, assim é o enganador, acautelai-os tal, porque todo aquele que ultrapassa tal. Isso aqui ele está trabalhando
exatamente estes que saíram pelo mundo. Então, se a gente suplantar essa questão, nós podemos juntar essa primeira parte do versículo com o versículo de número 10. E ficaria assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, e se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas. Então nós passamos agora de uma possibilidade para uma probabilidade. Nós passamos de algo que poderia ser causal para uma situação que está eminentemente próxima de estar acontecendo. Ou seja, já que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, têm se espalhado pelo mundo afora, é bem possível que alguns venham até você, ou até já estejam junto com vocês. É o que o João está dizendo. A conjunção se estabelece uma condição necessária. E no contexto, junto com o segundo versículo, expressa essa probabilidade devido à presença de muitos enganadores no mundo. E eles estão no mundo. Consegue entender, irmãos? O que João está dizendo é que eles saíram, eles estão saindo, eles saem agora, eles estão caminhando. Nesse momento há muitos que estão sendo espalhados. Qual a probabilidade de você se encontrar com ele? É muito grande. É possível que você já tenha encontrado, é possível que você esteja com eles, e é possível que amanhã ele bata na sua porta. Há uma probabilidade muito maior disso acontecer do que uma casualidade. É o que João está colocando aqui. Ora, meu amado, João está afirmando que há uma urgência, então, em nosso posicionamento quanto aos falsos mestres, quanto a esses enganadores. Nós não devemos de ser simplistas, nós não devemos de ser ingênuos ao ponto de achar que estamos livres das suas garras. Antes devemos de cuidar de nós mesmos. Acautelai-vos, versículo de número 8. E a forma de fazer isso é tendo a identificação ou identificando esses enganadores que trazem como sinal ultrapassar a doutrina de Cristo e não permanecer nesta doutrina. É por isso então que João diz: e não traz essa doutrina. É por isso que João vai trabalhar essa questão no versículo de número 10. Quando você se deparar com um mestre, quando você se deparar com alguém que se diz instrutor da palavra, conhecedor da palavra, que se diz teólogo, ou que quer te ensinar sobre a palavra, e essa pessoa que for ter com você, ele não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa. Esses falsos mestres não carregam consigo a doutrina verdadeira. É o que o João está dizendo. Eles seriam reconhecidos não apenas pelos que eles ensinavam contra Cristo, mas pelo que eles deixavam de ensinar, já que eles não trazem a doutrina. Você poderia identificar, e você pode identificar isso, quando ele apresenta uma doutrina contrária à doutrina de Cristo, ou quando ele se isenta de falar da doutrina de Cristo, ou ensinar a doutrina de Cristo. Então também ele é um falso mestre. João apresenta essa realidade sobre cada um. E uma vez então que eles são identificados, João diz que aqueles então que andam na verdade, observa que João está voltando, a ideia é trazer sempre essa ideia de que os crentes andam na verdade, porque os falsos andam sobre a mentira. Olha o absoluto aí. Não é uma verdade em meio às outras, mas ou é verdade ou é mentira. João estabelece essa realidade. Então eles não deveriam de recebê-los em sua casa. Aqui essa frase, não recebeis em casa, há duas interpretações possíveis sobre a carta. A primeira interpretação, que é trazida aqui, entende a casa como casa-igreja. Entende a casa como casa-igreja, onde os cristãos se reuniam no templo. E aí é preciso a gente entender um pouco do contexto da carta de João. Quando João escreve a sua carta, a igreja ela não tem templo próprio. Ela não tem um local onde ela construiu uma loja, uma sala, para poder fazer um ajuntamento. Não, os judeus tinham as sinagogas.
mas eles já saíram da sinagoga, já não estão mais nas sinagogas, porque os judeus também agora estão perseguindo a igreja. Os pagãos tinham seus templos, mas a igreja não está preocupada em construir um edifício. A igreja está preocupada em construir um relacionamento com Deus e precisa que as pessoas estejam envolvidas e aprendendo sobre esse Deus. Então, algumas casas na cidade se tornavam casas-igrejas. Os crentes iam e se reuniam nestas casas para poder ali ter o ensinamento, para que ele pudesse ter o posicionamento da doutrina. Nós vemos isso muitas vezes nas cartas paulinas. Por exemplo, em Colossenses 4, versículo 15, Paulo diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que hospeda em sua casa. Laodiceia e Ninfa tinha uma igreja na sua casa. Paulo trabalha, então, esta realidade. Então, nesse contexto, João estaria falando que não poderia haver recepção oficial nas igrejas. Permitido, então, que estes pregadores itinerantes, que estes mestres que vinham de fora, que se diziam conhecedores da palavra, pudessem, então, ensinar e pregar. Eles não deveriam de ser dado o púlpito para eles, não deveria de ser dado o microfone para eles, eles não deveriam de estar nas salas de escola bíblica dominical, eles não poderiam estar falando e apresentando as suas doutrinas. É o que João está dizendo. A igreja deve guardar, então, dessas pessoas. Deve bloquear a entrada dessas pessoas para evitar que o ensino herege, então, possa dar continuidade ou possa adentrar dentro das portas da igreja. Mas há uma segunda interpretação, que diz que casa é casa mesmo, é a residência de todo mundo. Então João estaria instruindo os que andam na verdade a não serem hospitaleiros com esses falsos mestres. E aí nós precisamos também de entender o contexto. Na época que João escreve a carta, as hospedagens não eram muito comuns. E muitas delas não eram de boa reputação. Além de serem sujas, ficavam muito próximas, às vezes, daqueles ambientes espúrios. Então não era um local onde um cristão poderia se hospedar ou ficar. E a Bíblia vai orientar por diversas vezes, então, que o cristão deva ser hospitaleiro, recebendo, então, os pregadores em suas casas. Jesus, por exemplo, quando separa os seus discípulos 70 e envia, depois separa os 12 e envia, ele diz para eles: não levem alforje, não levem roupa extra, leva só o necessário, e você vá até uma cidade e cumprimente um homem de paz, e o homem de paz vai te receber na sua casa. Se ele te receber, fique com ele até que você termine a sua obra lá. Então você fica naquela casa ali, é hospedado por ele, vai ser um hóspede daquela pessoa, e você então vai ali falar e orientar. Se ele não te receber, sacode a poeira dos pés e dá continuidade. Deus vai abrir para você uma casa. Então era comum naquela época que esses pregadores, saindo então de cidade em cidade, como Paulo fazia, como Apolo fazia, como o próprio João fazia, né? Barnabé fez, eles serem recebidos na casa daqueles que haviam se convertido, e ali então passaram um tempo para ensinar a comunidade. A hospitalidade era muito incentivada, então era costume deles receber. Então João diz assim: olha, se você identificar esse falso, não receba na sua casa, não hospede este na sua casa, não coloque dentro da sua casa. Então nós temos essas duas interpretações. E ambas estão corretas. Porque, embora a hospitalidade seja uma prática, os crentes não devem receber falsos mestres em sua casa, muito menos na igreja. Então João está orientando tanto aqueles que estão nas suas casas, quanto aquelas casas que estão servindo de templo, para que eles não sejam recebidos. Mas não era somente não receber. A questão não era simplesmente uma questão de hospitalidade. Não vamos colocá-los em nossa casa. Nós não vamos dar o púlpito para que eles falem. Não era somente nesse contexto. Observe que João continua e vai dizer: nem lhes deis as boas-vindas. E aí eu queria chamar a atenção para os irmãos de duas coisas. A primeira é que João usa nesta carta 3 imperativos. O que é imperativo? Imperativo é um verbo
quando ele é conjugado, quando ele é direcionado no sentido de uma ordem direta que não deve de ser quebrada. Essa é a ideia do imperativo. Então, a ordem direta é uma ordem urgente, que ela vem, a ideia de imperativo é porque ela viria do imperador, ou seja, eu como servo tenho que obedecer. Essa é a ideia que é apresentada. E João, então, coloca 3 imperativos. O primeiro deles está no versículo 8. Acautelai-vos. É uma ordem. É uma ordem. O segundo está no versículo 10. Não recebais. E o terceiro, ainda no versículo 10. Não lhes dê boas-vindas. Não lhes deis boas-vindas. João está dando para a igreja, não uma possibilidade. João não está falando para a igreja que você poderia escolher obedecer ou não obedecer. João está dizendo, de forma urgente, siga a minha orientação. É importante isso. É extremamente importante que vocês sejam obedientes à palavra que é aplicada. Neste caso, a palavra do Senhor. João está dizendo. E esse não lhes dei as boas-vindas é muito mais do que saudá-los. É muito mais do que dar uma saudação a eles. A expressão implica a ideia de que eles não só não deveriam de recebê-los, como também não deveriam de expressar simpatia ou qualquer boa vontade para com eles. Não sejam simpáticos. Não expresse boa vontade para esses. Porque estes são o anticristo, são contra Cristo. Porque esses estão indo contra a igreja. Veja quão duro o apóstolo João está sendo. Nos tempos atuais, nos tempos em que nós vivemos, nós diríamos assim, poxa, João está quebrando a ética. Ele não está sendo uma pessoa ética de forma social. Porque ele está dizendo que eu não devo comungar, que eu não devo estar perto, que eu não devo de conversar, que eu não devo de receber, que eu não devo de tratar bem a essa pessoa. É o que João está dizendo. E João é conhecido como um apóstolo do amor. Estaria, por um acaso, João tendo uma recaída daquele espírito inicial, irascível e radical do tempo do seu discipulado com o Mestre Senhor Jesus? Lembra? Há uma fase na vida de João em que ele é irascível, que ele é extremamente radical. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 54, é registrado que ali os samaritanos não queriam receber Jesus. Então, João e Tiago, eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, o Senhor quer que nós oremos para descer fogo do céu e queimem esses samaritanos? Dá a impressão que João está com o mesmo ardor aqui. Mas não. Aquele velho João já havia morrido há muito tempo para os regimentos do mundo. Esse é o mesmo João que é considerado como o apóstolo do amor, que usa por diversas vezes o termo amor em sua carta. Veja só, versículo 1, a quem eu amo na verdade. Depois, mais abaixo, ele vai falar sobre o mandamento de amar uns aos outros. Ele ensina sobre o amor, e ele diz, nós devemos, e é interessante que João, na sua carta, ele não diz, Jesus mandou amar primeiramente a Deus e depois ao próximo. João diz assim, e o mandamento é este, o que recebeste desde o princípio, que vos ameis uns aos outros. Que João é esse que manda amar uns aos outros e manda tratar mal o outro? Não receber, não comungar, fechar a cara, ser trancudo com aquela pessoa, não dar ouvidos àquela pessoa. É o mesmo João que fala do mesmo amor. O que João está expressando aqui não se trata de uma ira e uma indignação humana, mas é uma santa indignação contra os emissários do anticristo, contra aqueles que são contra o seu Senhor,
que estão para destruir a igreja do seu Senhor, que estão para acabar com a igreja do seu Senhor. Trata-se de um zelo pela verdade de Deus e um verdadeiro amor para com os irmãos e para com a igreja do Senhor. Não pensa que João é o único a estar nessa forma radical. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer de forma semelhante aos Romanos, por exemplo, lá em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Ele repete novamente isso aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Ele fala aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ele instrui os seus pupilos, os jovens pastores, Timóteo e Tito, em 1 Timóteo 3,5 e em Tito 3,10. Em todos esses textos, a expressão usada, o termo usado, a forma como é colocada, é a mesma que João está dizendo. É preciso ter uma postura radical. Então fica evidente que os autores neotestamentários, os autores do Novo Testamento, eles são de forma incompatíveis com o relativismo. É inaceitável relativismo dentro da igreja. É inaceitável. A reconciliação entre as diversas religiões e as diversas teologias é impossível. A visão ecumênica é impossível, não se pode existir. Acreditar e difundir uma doutrina errada sobre o cristianismo, sobre Cristo, não deveria ser considerado algo comum ou banal por nós. Não deveria de forma alguma, porque os autores bíblicos não consideram. João não vê o pensamento dos falsos mestres apenas como uma interpretação diferente da pessoa de Cristo, que poderia ser tolerada, porque é uma visão alternativa. João não vê desta forma. Ele condena radicalmente e determina aos cristãos que não recebam em suas casas, nem lhe demonstrem simpatia, que os tratem como eles são inimigos. É isso que João está dizendo. Mas é preciso ter cautela na aplicação daquilo que nós estamos vendo aqui. É preciso ter muita cautela. Porque o apóstolo João não está dizendo para nós sermos radicais, separatistas, ao ponto de negar estar com qualquer pessoa que pensa diferente. Ele não manda a gente construir mosteiros. Ele não manda a gente criar uma bolha e nos colocarmos como santarrões acima de tudo e não nos relacionar com quem pensa diferente. Se João estivesse mandando isso, ele estaria contradizendo o Evangelho e o mandado de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos. Como é que você vai fazer discípulos? Como é que você vai pregar o Evangelho se você não se relacionar com os de fora? Então perceba que João não está dizendo isso. Não é sobre qualquer um. João está se referindo aos falsos mestres que têm saído pelo mundo afora. Ou seja, João está se referindo a estes mestres que propagam uma doutrina falsa e não simplesmente aqueles que creem nela. A esses que são missionários dessa doutrina, que são enviados para poder destruir a igreja. João está falando sobre esses. A pessoa que não deve ser recebida é aquela que vem ter com você, não como um visitante casual, não como um amigo ou uma pessoa qualquer, mas como um mestre oficial daquela heresia, de quem se diz que ele não apenas crê, mas ele quer te ensinar aquilo. Ele quer te doutrinar em cima daquilo. Que traz outro ensino, como um professor que dissemina informações incorretas. Ou como um vendedor que bate à sua porta e quer lhe empurrar as suas mercadorias. E ele vai fazer de tudo para que você compre as suas mercadorias. É desses que João está falando. É sobre esses que ele está falando. Aos que estão engajados na disseminação da mentira, dedicados ao ministério do erro. A este nós não devemos de recebê-los. A este nós não devemos de ser simpáticos. A esse nós não podemos abrir espaço
para que falem. Porque não pode haver harmonia entre uma mentira e a verdade. Não há como conciliar as coisas. É impossível fazer isso. Por qual motivo nós devemos de ser tão radicais? Por que a igreja precisa de fincar o seu estandarte da doutrina de Cristo, na pessoa de Cristo, e radicalizar esse ensino de tal forma que não abra mão e não abra espaço para que outros venham a falar, ou que outros venham a propagar, não sejam incentivadores destes outros, que não haja estímulo para estes outros? O versículo de número 11, João vai dizer: porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Olha o que João está dizendo. João está dizendo que quando você e quando eu, seja como igreja, somos como pessoa, tratamos esses falsos mestres, esses falsos ensinos, dando oportunidade deles falar, não se contrapondo com eles para o bem comum. Não vamos criar um atrito, uma dificuldade aqui. Não vamos criar uma treta entre nós. Está tudo bem. Você crê nisso aí, eu creio nisso aqui, e de mão dada nós caminhamos ensinando. Não! Se você fizer isso, João está dizendo que você é cúmplice deles. Você é responsável para que essa mentira se propague ainda mais. Você é responsável para que a igreja de Cristo se enfraqueça ainda mais. Você é responsável para que aqueles que estão incautos, aqueles que são tolos, que são ingênuos, sejam abraçados por essa doutrina e sejam destruídos. É o que João está dizendo. Por isso nós devemos de ter uma atitude radical. Por isso que nós devemos de ter um posicionamento radical e dizer não a eles. É isso que João está dizendo. Não há como comungar com eles. Não há como se relacionar com eles. Porque nós estaríamos incentivando, estimulando e abrindo portas para eles. É por isso que na igreja presbiteriana nós não subimos em púlpitos ecumênicos. É por isso que nenhum pastor deve estar participando, dividindo o púlpito com alguém que não seja de fato reformado ou que tenha a doutrina correta sobre a sua realidade. É por isso que neste púlpito da igreja não sobe ninguém sem a autorização do pastor, que deve avaliar não apenas a pessoa e a mensagem, mas deve analisar a doutrina que essa pessoa carrega e a igreja que ele frequenta. É por isso que é feito dessa forma. Porque nós não devemos ser incentivadores. Imagina a confusão que traz sobre a mente daquele que está ouvindo o evangelho, que ainda não tem o discernimento da verdade, e você coloca ele diante de muitas possibilidades. E você diz: não, é possível que você fique por lá. Lá está errado, mas o que eu vou fazer? Você vai dizer: não fique lá, lá está errado. Lá te leva para o inferno. Lá é o anticristo. Lá se prega a mentira. A verdade bíblica é essa. É isso que João está dizendo. Como pode haver comunhão entre verdade e mentira? Como pode harmonizar as coisas? Mas é exatamente isso que o relativismo propõe. Ele propõe que a gente ande de mãos dadas, caminhe juntos, que abra as possibilidades. E é por conta dessa visão relativista que está impregnada, que está envolvida na igreja atual, que há muitos que se dizem tolerantes e aceitam e convivem sem fazer qualquer distinção. É por isso que há pastores que não hesitam em ceder os seus púlpitos a qualquer um. E aqueles que assistem pregações, fazem estudos e dão ouvido a qualquer tipo de mestre, profeta ou igreja, sem usar qualquer critério. Porque eles estão abraçando o relativismo. Isso revela, queridos, que o espírito do anticristo, o seu ensino, espalhado por estes enganadores, já estão, de certa medida, de certa forma, entrelaçados com a igreja hoje. Porque muitos daqueles que se dizem cristãos e frequentam igrejas doutrinárias, igrejas ortodoxas,
igrejas sérias, não podem discernir entre o falso e o verdadeiro. Não conseguem fazer essa distinção. Não conseguem fazer essa separação. Já que não conhecem esta realidade porque não é ensinado. E nós aprendemos de alguma forma, pelo muito que é falado e é visto e é espalhado nesta era tecnológica, de que a doutrina não é importante. Que você não precisa de conhecer a doutrina da igreja. E quando eu falo de doutrina, não falo de usos e costumes, eu falo do conhecimento sobre a pessoa de Cristo. Como Cristo se revela nas Escrituras, como é de fato a salvação, o que é ser salvo, o que é ser cristão, o que é uma vida santa, o que é ser justificado, o que é ir para a glorificação, como será a nossa vida após a morte. Isso é a doutrina. E se nós não conhecemos essas doutrinas, como que nós poderemos então identificar esses falsos? Porque como vamos saber se eles estão ultrapassando? Ou se eles não estão permanecendo nela? Ou se quando eles vêm trazer algum ensino, não atrasem essa doutrina? Nós não conhecemos. E por não conhecermos, ou não nos importarmos com a doutrina de Cristo, a igreja está se entrelaçando com os falsos. E os enganadores estão arregimentando muitos em nosso rebanho. Por não conhecerem ou não se importarem, acabam absorvendo esse espírito pós-moderno do relativismo. Ainda que não venham a declarar abertamente, ou até mesmo que não percebam de forma consciente que estão abraçando. Mas estão. Estão. Meus queridos irmãos, aqueles que não se indignam com o atrevimento desses falsos mestres, revela total falta de zelo, de amor e de seriedade com o Evangelho do nosso Senhor. É preciso que a igreja mude a postura. É preciso que nós, como cristãos, mudemos a nossa postura. É preciso buscar o verdadeiro conhecimento sobre Cristo. É preciso entender quem é a pessoa de Cristo. É preciso entender o que é a salvação. É preciso conhecer o Evangelho para poder então andar na verdade e andar neste amor. Que nada mais é do que andar em obediência aos mandamentos. Isso é andar em Cristo. Pois só assim nós teremos essa santa indignação necessária para nos opormos aos falsos mestres e para nos posicionarmos em defesa da fé. Não se engane, queridos. Não é porque nós moramos num país que se declara livre para a pregação do Evangelho. Num país que se mostra plural em relação às religiões, que a igreja não tem sido atacada de forma sistemática e direta. É exatamente porque nós vivemos num país pluralista, de muitas liberdades, que a nossa liberdade e a nossa defesa da fé tem sido atacada. O inimigo não vai bater na sua porta e dizer: oi, eu sou o teu inimigo, posso entrar? Ele não vai fazer dessa forma. Aquele que quer matar você, ele vai ter duas alternativas. Ou ele arruma um local de emboscada onde você vai passar e ele te dá um tiro certeiro, matando você. Ou ele vai fazer-se de seu amigo e vai convidá-lo para ceiar com ele e colocar veneno no seu prato. Qual você acha que é mais parecido com a atitude de Satanás? Te emboscar e dar um tiro, ou fingir ser seu amigo, fingir uma outra realidade e botar veneno no seu prato. O grande problema é que o veneno vai adoecendo aos poucos. Com raras exceções, ele não mata de imediato.
ele vai minando as suas forças e as suas resistências. Até que você, quando menos perceba, está morto. É isso que Satanás faz, através dos enganadores, através destes embusteiros, destes mentirosos. É isso que ele faz. Ele põe doses homeopáticas na sua alimentação diária. Ele supre as vitaminas e as proteínas necessárias para o seu vigor. E ele vai te envenenando aos poucos, até que você caia em inanição, até que você entre numa situação de UTI. É isso que ele faz. Por isso que João é tão indireto. E é por isso que a igreja precisa de ter esse posicionamento, meus queridos irmãos. Nós não devemos de dar atenção, de comungar, de receber, de dar voz àqueles que pregam uma mentira enrustida de verdade. Devemos de ser fiéis ao Senhor. Mas devemos de estar ali para aqueles que estão iludidos com isso, pela graça e misericórdia do Senhor, alertá-los sobre a mentira que estão vivendo, para que eles possam então receber o cuidado do Senhor e andarem na verdade, porque há apenas uma verdade. Que Deus possa aplicar esse estudo ao seu coração e à sua vida. Que você tenha o interesse maior pelo ensino e pelo aprendizado da palavra do Senhor. Que você busque conhecer de fato a pessoa de Cristo. Porque, queridos, a sua saúde espiritual depende disso. Veja como João termina a sua carta. Ainda tinha muitas coisas que escrever, mas não quis fazê-lo papel e tinta, pois espero ir e ter convosco, e conversaremos em viva voz, para que a nossa alegria seja completa. É muito o que falar, mas papel e tinta não será o melhor para poder fazer. É preciso estarmos juntos. É preciso olhar olho no olho. É preciso estar cara a cara, para que você possa receber toda a instrução necessária, para que você possa receber tudo o que é necessário para uma completa, plena, total, esplêndida alegria do Senhor. Alegria no Senhor. Que Deus aplique isso ao nosso coração.